Fala, turma do MotivaCast, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui nos estúdios da Office Flex em Blumenau para uma conversa muito bacana com o Rubens Belli, da Belli Studios. Rubens, seja muito bem-vindo. Opa, tudo bom? Obrigado pelo convite aí, estamos aí à disposição para a gente conversar um pouquinho então. Pô, vamos que vamos. Vamos falar um pouquinho do início, né? Eu gosto de Ah. começar sabendo como é que foi essa ideia, como é que foi a inspiração para começar a empreender, Rubens. Sim, sim. Eu posso falar um pouquinho mais da empresa depois, mas assim, só para contextualizar o pessoal do tipo da natureza do trabalho que a gente faz, eu sou fundador da Belli Studio, né? Belli Justo. Studio Design Limitada, Uhum. que na verdade é uma empresa, é uma produtora de desenhos animados e ilustrações aqui em Blumenau, Santa Catarina. Né, e a gente tem aí uma história de 26 anos aí, começando em Pois é, cara. 99, né, depois a gente entra um pouquinho lá. Boa. Mas a pergunta ali se relaciona um pouco mais ao início de tudo, né, Pois é. ao que fez, com que a gente iniciasse essa aventura aí, então eu vou tentar explanar um pouquinho, assim, dar um resuminho da minha história, que tem a ver, na verdade, com arte, assim. Eu, Uhum. desde pequenininho, quando eu tinha, sei lá, desde que eu me conheço por gente, 5 ou 6 anos de idade, eu já estava com lápis na mão, caneta na mão, papel na frente, desenhando, desenhando, e tal, e criando umas histórias também, né. O meu pai tinha uma mercearia aqui em Blumenau, e aí naquela época lá, anos 80, final de 70, 80, né, Uhum. os mercadorias eram embrulhadas numa bobina de papel, assim, que ficava em cima do balcão, que o pessoal Verdade. puxava e arrancava para embrulhar a mercadoria, né. E eu lembro de estar no balcão lá, com um banquinho alto, assim, e eu puxar aquela folha, eu adorava puxar aquela folha lá, e desenhar na folha e depois rebobinar ela. Então, Pô, que legal. muitos anos depois que eu comecei a trabalhar na universidade, na FURB aqui, Uhum. na área de audiovisuais, né, então tinha uma antiga vizinha, né, nossa lá, que trabalhava também, e ela me viu lá trabalhando, e eu comecei a trabalhar justamente com a parte de design gráfico e desenhos ali na universidade, e ela Uhum. falou: "Ah, eu comprava muita coisa lá no na mercearia do teu pai", e aí quando eu abria a mercadoria tinha os desenhos lá. Olha ali, que legal. Tipo um easter egg, né. Pois é, então, aí já Que funcionava bacana. de uma coisa legal. Que legal, cara. Então, aí o que acontece? Então eu tenho essa história de arte muito forte, né, e a minha família sempre foi muito, principalmente meu pai, muito conectado a livros, à leitura, ele tinha muitos livros, ele comprava enciclopédias, né, então, isso foi sempre algo que me atraiu bastante, né. Uhum. Eu sou o temporão aí de 5 Irmãos. filhos ao total, então eu tenho, mais 3 irmãos, uma irmã, e depois eu surgi. Uhum. E como eu sou temporão, a distância é muito grande, e eu meio que cresci mais ou menos como filho único, porque os outros irmãos já estavam numa idade de Já trabalhar tinha fora, tal, né. entendi. E isso fez com que, na verdade, eu ainda, ficasse mais entretido com esse tipo de atividade, né, com esse tipo de atividade conectada à arte. Mas por que que eu trouxe aí os meus irmãos para a história? Porque chega um momento na vida ali, né, quando você tá no ensino médio, deve ter muita gente assistindo aí que tá mais ou menos nessa situação, Justo. onde a gente começa a pensar e ver: "Pô, o que que eu vou fazer profissionalmente da minha vida, tal". E eu tive uma tentação ali no ensino médio de seguir um caminho ali de computação Uhum. num curso técnico, no ensino médio, de eletrônica digital, que tinha na ETEV, na FURB, né, justamente porque 2 dos meus irmãos já trabalhavam com informática e era a profissão do futuro, tal, né. Verdade. Então eu resolvi fazer o tal do curso técnico lá, mas foi uma experiência terrível e traumática para mim. Aquele ano Não tinha nada a ver não contigo. tinha nada a ver. Então assim, teve coisas, claro, que eu aprendi, trouxe, né, um pouquinho do Sim, sim. pensamento lógico, de aprender um pouquinho de coisas relacionadas à programação. Inclusive Blumenau é um centro de formação na área de TI muito forte, Justo. justamente por essa tradição histórica das empresas têxteis lá dos anos 70, dos anos 80, né.
E quem dava aula na universidade e, por exemplo, quando eu fiz o curso técnico de ensino médio ali na FURB, Uhum. eram professores da faculdade de processamento de dados que davam aula. Ah, cara. Então eram os caras que estavam no mercado realmente trabalhando e eles ensinavam o que que era linguagem, como você fazer a lógica dentro do, né, em papel ainda, né? Era bem prático, então, né? E teve muita coisa legal, é. Só que a questão é que as ciências exatas nunca foram, assim, exatamente o meu forte absoluto, né. Uhum. E aí depois dessa experiência eu falei: "Não, eu vou ficar aqui mais com as humanas mesmo, vou por esse caminho". Quando tens uma mente criativa é mais complicado, né? É, é. E aí eu resolvi entrar naquela época a gente chamava de científico normal, né, Uhum. o ensino médio, Uhum. o curso, o tipo de curso. E aí eu me formei no ensino normal e depois eu acabei fazendo publicidade e propaganda na FURB. Ah, legal. E me formei em publicidade e depois fiz uma pós em marketing, Uhum. né, mas tudo isso já trabalhando dentro da universidade. Porque, como a nossa família não tinha muitos recursos, assim, eu consegui entrar na ETEV, que era uma escola particular, Uhum. acho que ainda é até hoje, que tem mensalidade e tal, né, Justo. porque a minha irmã trabalhava na área no departamento financeiro da FURB. Ah, E legal. aí ela conseguiu soube de uma bolsa lá, tal, e eu consegui essa bolsa, para começar como bolsista lá na universidade, Uhum. nesse setor, né, que, assim, se chama audiovisual, o que é tipo uma ironia boa do destino, porque na verdade, Sim. hoje eu trabalho com filmes, com audiovisual, né. E aí eu entrei lá naquele setor, justamente para fazer a comunicação visual da universidade. Então, para fazer placas, né, fazer avisos, quadros para setores, né. Então era um trabalho relacionado a design gráfico, só que Sim. ali no final dos anos 80, ali eu entrei em 89, acho. 88 comecei como bolsista, eu acho. E 89, não existia, assim, a computação gráfica ainda, né, Sim, era tudo exato, na é. mão. Era Manual. letra 7 para você fazer um cartaz com letras, né, letra Uhum. 7 é tipo um decalque, assim, que a gente comprava uma folha de plástico com decalque, Ah, você justo. riscava e a Aham. e a letrinha ficava colada no Transferia papel. para o papel. Então aí tinha que calcular as É linhas, e tal. meticuloso o trabalho, né? Era bem meticuloso, é. E aí tinha uma série de ferramentas analógicas, né, inclusive tinha uma prancheta com régua T e tal. Que lembra aquelas pranchetas do pessoal da engenharia, do pessoal da Isso. arquitetura, né? E são bem essas mesmo, assim, Aham. inclusive muitas vezes, assim, a gente fazia avisos, tal, e para você ter uma letra, tem a letra da engenharia que era uma reguinha com as letrinhas perfuradas e tinha um negócio chamado aranha. Então a aranha o que que é? Ela é um objeto, assim, bifurcado onde numa Uhum. ponta vai uma caneta, geralmente caneta nanquim, Ah, e na outra ponta tem uma agulha, assim, e aí você manipula aquilo, fazendo com que a agulha percorra a o letrinha molde. dentro do molde, Aham. e a caneta ao mesmo tempo ali na frente começa a desenhar, É então você uma tem copiadora, né? isso, você Ah, tem uma letra técnica, uhum. só que manual, né, Pô, que legal. no papel. Então eu passei por tudo isso aí, e onde eu conseguia, eu colocava uma ilustração ali dentro, porque a minha paixão também sempre foi muito ilustrar, né, Pô, fazer legal, desenhos, e cara. tal. Era como uma Então assinatura, assim. aí tinha um setor, tinha que fazer a placa para aquele setor, aí eu não fazia só a placa, só um escrito, o nome do setor, eu Aham. pegava e fazia um desenho que estava relacionado Pô, que àquele setor, legal, né. cara, bacana. Então foi um período muito legal, eu fiquei praticamente 10 anos lá na universidade. Aham. Nos anos 90, então, dentro da universidade eu conheci, e fui apresentado à computação gráfica, né, a entrada dos computadores no design. Uhum. Então aí eu trabalhei com Aldus PageMaker, ainda era Aldus na empresa na época, Aldous. do PageMaker para fazer Uhum. editoração de Uhum. texto, a Corel era muito forte na época. Ela sempre foi um pouco mais forte que a Adobe no início, né? Do início sim, no Brasil principalmente a Corel era muito popular, É, né? muito, muito forte, é. É. E aí depois com o tempo, e questões de mercado eu acho, né, a Adobe então A acabou se ferramenta tornando padrão, né? o grande player. É, é verdade. E o Photoshop assumiu ali.
E tu começasse basicamente a ter essa interação lá dentro da faculdade, e Isso. o que tu fazia dentro da faculdade como trabalho, ele mudou nesses 10 anos ou tu sempre ficou meio que nessa mesma parada? Como é que foi essa jornada ali nesse período? É, na verdade, eu comecei como bolsista, mas fiquei pouco tempo como bolsista, fiquei 1 ano mais ou menos como Uhum. bolsista. Depois eu passei a ser funcionário. Então funcionário aí é um contrato de trabalho normal, Uhum. 8 horas. Eu estudava de manhã, então aliás, inclusive a minha faculdade toda eu estudei de manhã, Uhum. e aí eu trabalhava no das 2 ou 1h30 Até o até as final. 22h, 9h30 da Pô, noite. puxadão, né? É puxadão, é. Só que assim, a universidade é um ambiente muito, muito agradável de se trabalhar, tá, porque não é aquela você não tem aquela pressão que eu ouvi, né, porque na verdade, a iniciativa privada mesmo, eu nunca tive dentro de uma empresa que não fosse a minha, porque eu Sim, porque eu sim. saí da universidade e já Direto já. fundei a empresa. Então, era um ambiente de trabalho muito agradável, assim, onde as pessoas, se ajudavam, se davam muito bem, né, e todo mundo gostava queria fazer o seu melhor, Isso e estimula a criatividade também, né? estimula a criatividade, então, por exemplo, de caras que trabalhavam comigo, esse setor do audiovisual, ele era um setor, bem eclético, porque ele era um setor onde ele começou com os equipamentos de projeção, de exibição de material Uhum. para as salas de aula. Então é um setor que organizava os retroprojetores, projetores de slide, depois ali nos anos, 90, principalmente foram comprados vários videocassetes que ainda tinha videocassete, né, televisões, tal. Pô, que legal. E aí tinha um grupo de pessoas, aí eu não fazia parte desse grupo, mas tinha um grupo de pessoas que organizava a agenda dos professores que pediam esses materiais Hum. para darem suas aulas, Hum. e essas pessoas levavam os equipamentos até a sala e depois recolhiam, né, Entendi. e devolviam. E além disso, o setor tinha, ele fazia parte da biblioteca da FURB, que é uma das maiores do estado, né, Olha só. e ele tinha um acervo grande, assim, de filmes e documentários, né, Aham. então tinha muita coisa legal no setor ali. Pô, de certa forma tu acabou tendo um primeiro contato com essas tecnologias um pouco antes que o mercado, né, porque a universidade acabava tendo isso em primeira mão ou não? Demorava um pouco mais, como é que era? A universidade ela tinha assim, ela tinha uma possibilidade de ter contatos com algumas tecnologias, Uhum. mas eu não sei se pela nossa posição aqui no sul do Brasil não era assim em primeiríssima mão, né, Sim, então, aham. muitas vezes a gente tinha acesso a equipamentos depois que esses equipamentos já estavam, Mais mais popularizados. popularizados, Ah, assim, né. entendi, entendi. Um ou outro equipamento ele foi conseguido principalmente quando o curso de publicidade iniciou, Uhum. então foi construído o laboratório de vídeo lá, então foi feito um baita estúdio grande, com pé direito alto, né, com estrutura para iluminação, fundo infinito, Que era o que a TV lá na Furby FURB. usava depois. Isso, que foi a TV FURB usou durante muitos anos. Bacana. Inclusive quem organizou todo esse laboratório foi o Roberto Disse, que era o meu primeiro chefe no setor de audiovisuais. Ah, que legal. Foi ele que criou o setor de audiovisuais nos anos 70, né, Uhum, uhum. ali organizou todo esse negócio que eu falei da biblioteca de vídeo e tal. E tinha também um laboratório de fotografia dentro do setor, então a FURB tinha um fotógrafo profissional, para cobrir todos os Uhum, eventos, né, e outras coisas, e um laboratório de fotografia que fazia revelação principalmente preto e branco, né. uhum. E toda essa tecnologia, esse conhecimento aí, ele foi, aplicado nos laboratórios dos cursos de publicidade ali mais para frente depois. Pô, que Então o Roberto bacana. disse, ele organizou toda essa frente aí, né. Que legal, que legal. E agora tô curioso, porque provavelmente deve ser nesse período aí que deve ter surgido aquela ideia: "Pô, por que não montar o meu estúdio, né?" Como é que foi isso? É isso, então, como eu falei antes ali, eu sempre amei ilustração, tal, e uma das minhas paixõezinhas secretas era a animação, o desenho animado, né, porque pra mim era uma mágica, assim, como é que os caras conseguem fazer esse negócio se mexer, o desenho dele se mexer, né, porque eu gostava de desenhar, Aham. então você gosta de desenhar, fazer o desenho criar vida Pô, é o imagina. ápice, né. Aham. Só que assim, naquela época ali, até os anos 90, meados de 2000, para você fazer desenho animado, você tinha que mexer com
filme mesmo, filme película. Uhum, uhum. Então você tinha que ter um equipamento Era de frame a frame, uma fotografia de frame a cada. frame. A Nossa, animação é cara. isso, É. ela é uma fotografia de cada vez, e aí quem já deve ter visto aí uma tira de filme, assim, com vários quadrinhos, né? Aham. 24 desses quadrinhos formam 1 segundo de imagem. Então, é basicamente esse o trabalho que a gente tem quando a gente precisa fazer 1 segundo de animação. São O 24 quadros, 24 quadros por segundo. onde algo está se mexendo ali no meio, né? A turma de jogos que tá escutando aí, que tem o famoso FPS, 60 É frames por isso. segundo, 120 frames, tá aí, né? É a Uhum. quantidade, então, de imagens por segundo que tu mostra na tela. É isso que cria a ilusão de De movimento, movimento. porque na verdade todo vídeo ele é uma exposição contínua de imagens estáticas, né? Uhum, O que faz com que o nosso cérebro entenda que aquilo está se movimentando é um fenômeno chamado persistência da visão que a gente tem, uhum, né, na nossa retina, que é tipo, tem vários brinquedos ópticos que fazem isso, assim. Então, uhum. quando você vê uma sequência de imagens sendo projetadas muito rápido, então, por exemplo, eu estou fazendo assim com a minha mão, Uhum. você não está enxergando a minha mão perfeitamente, parece que ela Justo. está em dois lugares ao mesmo tempo. Exatamente. Isso é por causa da persistência da visão. E lá nos final dos anos 1800, lá os irmãos Lumière sacaram isso aí, e eles já mexiam com fotografia e tal, e os caras pensaram, pô, e se a gente fizer uma sequência de fotografias e fazer esse negócio se movimentar na frente de uma lâmpada, né, ou de uma Vai lente, formar um vídeo. e aí Ah, aí você tem o vídeo, né, o animação. filme, né. Que bacana. Mas o trabalho ali nessa questão, na época que você estava começando, então, o desenho precisava ser o desenho de cada frame para ser fotografado individual, para daí em 1 segundo 24. Cara, que trabalheira que era fazer uma Exatamente. animação. Exatamente. Então, justamente por isso, que para mim a animação era, assim, uma paixãozinha secreta, mas eu tinha um senso de realidade de que, assim, eu já não tinha muita grana Uhum, e, pô, eu não vou conseguir comprar hoje o que a gente chama de tabletop. O que que é um tabletop? É você ter uma câmera mesmo 8 mm, uhum, ou 12 ou 35 mm, você comprar a lata de filme virgem, uhum. você colocar aquela lata nessa filmadora, né? E você fazer a captura frame a frame e tal dos desenhos. De Isso colocar. é uma brincadeira muito cara. Entendi. Então, assim, mesmo no Brasil, só nos grandes centros, assim, algumas escolas que ainda tiveram doação de equipamentos do Canadá, tal, que foi o caso da Rio Filme, eu acho a SP Cine também teve. Então, que tinham essa possibilidade e ferramental para conseguir fazer animação, né. Uhum. Então era uma coisa, assim, que eu deixava um pouquinho de lado, e aí onde eu podia eu botava ilustração. Então, por exemplo, eu fazia umas charges para o jornal da universidade, aí fazia umas charges para o jornal do DCE, Diretório dos Estudantes, Uhum. aí eu fazia lá cartões de aniversário para o pessoal ilustrado com Pô, caricatura, legal, cara. então, todo mundo sabia, assim, que eu adorava ilustrar, né. E na faculdade, o que aconteceu foi que um amigo meu, ficou sabendo, de uma editora que estava procurando ilustrador na época, ali, Uhum. final dos anos 90, e era a editora Todo Livro, do Jürgen König, né. Famosa, Hoje ele está um famosa. pouco mais afastado da operação lá, a Todo Livro ainda é muito forte, né, e quem toca a operação é o Stefan, que é o filho dele. Uhum. Mas lá em 99, eu fiquei sabendo através de um amigo e fui apresentar meus desenhos lá, que eu tinha um portfólio, pro Jürgen, e ele viu os desenhos, aí ele disse: "Ah, os desenhos são muito bons", tal. E e aí ele falou: "Olha, eu trago, ilustrações da Europa, eu compro ilustrações na Europa para colocar no Brasil". Aí ele falou: "Você quer fazer um teste aí, de repente, de ilustrar umas capas?", né, um dos nossos produtos principais são os clássicos, esses clássicos de domínio público, né, Uhum. Chapeuzinho Vermelho, Uhum. Cinderela, tal. Então vamos ilustrar de uma coleção, que são 12 capas, né, e a gente leva essa coleção lá para a Bienal do Livro,
E se tiver uma boa aceitação, de repente a gente então toca a produção do miolo, né, das ilustrações internas. Que oportunidade, né? Então para esse projeto aí eu pedi uma licença na não remunerada, né, na universidade, então que a gente Uhum, tinha essa possibilidade, uhum. e fiquei me dedicando a ilustrações, ali começou a sementinha do estúdio, né, fiquei me dedicando a essas Boa. ilustrações. Aí eu fechei, criei inclusive logotipo da capa do livro, né, a posição do logo da editora, e coloquei na mão dele lá, ele levou para a Bienal e foi um sucesso estrondoso, assim, ele Cara, que ele bacana, vendeu cara. muito, assim. Ele disse: Aham. "Olha, foi muito bom as vendas aqui, a gente vai ter muito material, se quiser fazer, continuar trabalhando com a editora". Aí eu falei: "É, mas é uma mudança de vida, né, para mim", porque, assim, eu não sou um cara que eu tenho condições de Claro, de né. não ter uma renda, né. Eu falei para ele: "É uma Vamos pra mudança de conversa vida". difícil agora, né. É, se eu sair da universidade lá, É, então, assim, como é que vai ter uma demanda aí pois é. pela frente. Aí falei: Vai ter bastante demanda". E ficamos aí 17 anos Caraca, na que parceria, cara. 17 anos aí assim, produzindo muita coisa constante, assim. E aí a gente fez, inclusive numa época, um determinado tempo ali, do estúdio, inclusive clássicos animados, então animação, porque essa é uma segunda história que eu tenho para contar aí, que é a história da animação dentro do estúdio, né. A gente quer saber. É, então assim, aí tem uma outra pessoa importante aqui que eu não posso deixar de citar, que é a minha esposa, a Aline, né, e a gente se conheceu na faculdade, ela também fez publicidade e propaganda, e nós 2 trabalhávamos na universidade, só que em setores diferentes, né. A área Uhum. dela, ela trabalhava no setor de pesquisa, mas é uma área mais ligada à produção, organização de conteúdo, apesar que ela também gostava muito de televisão, porque ela organizou o primeiro programa, de divulgação científica, do estado de Santa Catarina, que foi para a rede nacional. Que é o seguinte, a FURB, ela chegou um momento ali que ela tinha os estúdios, como eu falei antes Uhum, ali, né, a uhum. parte de TV, a FURB TV, Sim. tinha o jornalismo funcionando, e tal. E a FURB, como é uma universidade, ela produz pesquisa e extensão também. Essa é a diferença de faculdades e universidades. Olha Uma só. universidade, ela investe em pesquisa de base, normalmente, né, e extensão, hum, e uma faculdade não necessariamente, ela Só os só tem os cursos. cursos, né. E tem muitos pesquisadores e muitas pesquisas bastante interessantes que ela conhecia porque estava nessa área, mas como ela gostava de televisão, Uhum. ela fez uma proposta dentro da universidade: "Pô, vamos fazer um programa para mostrar o resultado dessas pesquisas e o impacto na comunidade". E o pessoal gostou da ideia, formataram lá o programa, fizeram piloto, e tal. Eu desenhei inclusive o cenário do programa, o programa se chama Universo Pesquisa. Olha que legal, É, cara. ficou bem legal mesmo. Aí o Aham. programa ficou bastante tempo no ar. E aí eu não lembro como ela conheceu um pessoal da TV Brasil, do Rio de Janeiro, né, e a FURB era uma repetidora da TV Brasil aqui, então a FURB ela estava no canal, eu não sei se era o canal 13 na época da TV aberta, né, e tinha momentos que a FURB entrava, por exemplo, o jornal local entrava em cima da programação nacional do Rio de Perfeito. Janeiro, né. Aham. E aí esse programa então foi, mostrado lá para a TV Brasil, eles gostaram tanto que eles colocaram então em rede nacional o Daí Universo inverteu. Pesquisa, Ah, que bacana. que é um programa feito aqui em Blumenau que foi Aham. para o Brasil inteiro, né. Então Poxa. ela já tinha esse flerte aí com o mundo da mídia, e tal. E aí eu falei para ela: "Olha, tá acontecendo esse negócio aqui, eu tô montando essa empresa", a gente já namorava, né, a gente não tinha casado ainda. "Tô montando aqui a Bela Studio para trabalhar primeiro com ilustração, Uhum. mas eu vou querer botar animação nessa história aí, isso tem a ver com TV, com mídia, né. Uhum. Aí quer ser minha sócia, tal?" Aí ela: "Não, vamos ser, tal". E aí em 99 então a gente fundou a Bela Studio e no mesmo ano ainda a gente casou. Então, assim, quando tem Caramba! aniversário de alguma coisa, é aniversário É tudo duplo, de boa. casamento e de empresa, né.
e aí a gente começou a empresa juntos, né. Pô, que legal. E deixa eu te perguntar, vocês começaram ali em 99 já quase com um clientão na mesa, né, todo livro estava Sim, com sim. vocês já, É. e alguns negócios. Pô, Belly, já que nós chegamos nesse momento, né, agora fica aquela pergunta, quais foram os primeiros desafios ali, né, e também Uhum. os perrengues, porque a gente sabe que montar uma empresa não é fácil. E É. recém-casado, pô, conta pra nós como é que foi isso aí? É, assim, o que acontece, né, quando o grande problema de uma empresa, assim, principalmente quando está começando, é a organização, né, e assim, o não saber, o não ter a consciência daquilo que você não sabe também. Então, assim, Putz, é muitas e verdadeiro, cara. muitas questões que muitas vezes têm a ver com gerenciamento, com gestão de pessoas, com gestão de processos, gestão de geralmente é a gestão, né, porque não tem Pega ninguém muito. ali para te pegar no pé, não tem chefe, não tem você tem o cliente, mas o cliente é um agente externo, ele está lá fora, ele quer o material dele numa data que foi E combinada, pronto. você se vira e entregando com qualidade, tá tudo certo. Como tu vai fazer não é problema dele, né. Isso. E aí só que assim, aí a gente tinha uma demanda grande, né, e a gente precisou contratar mais pessoas, tal, e a gente foi de um grupo aí, sei lá, de 99 a 2005. Na verdade, 2005 teve o elemento animação que entrou ali. Então a Uhum. gente foi de 0 a 35 pessoas, assim, em 5 Caramba, anos. cara. Pô. Aí tu passa do animador, do design para o empresário, né. Aí tu tem Exato. que administrar, né. Então a gente tem que administrar questões legais, questões de contrato, Sim. questões de comportamento, questões de conflitos, né, entre pessoas, Nossa, tal. cara. Então, assim, aí a gente foi aprendendo na lida, né. O que, o que eu sempre tive para mim, assim, foi que, pô, eu preciso aprender sobre esse negócio que eu tô me metendo aqui. Uhum. Então assim, eu acabei entrando no Sebrae para aprender a fazer uma administração do Sebrae e tal. Que é um bom caminho, né. É um caminho válido também, Uhum. ele não é, assim, um caminho tão, muitas vezes realista, dependendo do tipo de negócio que você tem, porque assim, pô, eu tinha um estúdio de arte, então eu não encontrava nada que se equiparasse às minhas necessidades específicas, É né. Eu super ia lá para o nichado, né. Sebrae, Uhum. aí tinha, pô, calcular o preço do pão de queijo, Pois é, sabe. Então muito você tem, generalista. Aham. então você não tinha muita coisa, eu não, né. Tá, como é que eu linko uma coisa com a outra, né. É. Mas claro, uma outra coisa a gente pinça, né. Uhum. Mas assim, acho que o mais complicado são os desafios que aparecem, não anunciados e que a gente não tem controle sobre eles, né, que tem muitas vezes a ver com o mercado e o Uhum. que acontece fora, né. Uhum. Então, a animação, por exemplo, quando eu fundei a empresa, eu trouxe pessoas para ajudar a produzir as ilustrações, que eu fazia, né, o layout, passava para uma pessoa para fazer o nanquim no papel, escaneava, pintava no computador. Hum. Beleza, ali eu tinha um processo, aí eu chamei um outro ilustrador, porque a demanda da editora realmente era muito grande, então tinha mais de uma coleção ao mesmo tempo precisando ser produzida. Caramba. Então, eu olhava portfólio das pessoas, aí chamei outro ilustrador e assim a gente foi crescendo. E aí eu pensei ali anos 2000, né, pô, eu acho que agora tá na hora de eu dar uma olhadinha nesse negócio da animação, porque a Uhum. computação gráfica já tinha resolvido o problema de você fazer um vídeo sem precisar de película de filme. Perfeito. Aí eu achei um cara em São Paulo, que é o Haroldo Guimarães, Uhum. que, tinha um curso chamado Curso de Animação Disney. Ele era um cara que trabalhou realmente lá na Disney Los Angeles, trabalhou Aham. na produção da Pequena Sereia, trabalhou no Aladdin, Pô, que legal. né, e aí ele voltou para brasileiro, né, ele Aham. voltou para o Brasil, abriu um estúdio, inclusive prestou serviço para Disney Television. Ele no Brasil, então, ele fez a parte de cleanup de Ursinhos Gummy e outras séries, né, fez um curso, um clipe do Caetano Veloso. Só que esse curso dele era um curso de 1 ano, assim, uma vez por semana, tal.
E aí eu fiquei no telefone com ele, assim: "Ô, cara, é o seguinte, eu tô aqui em Blumenau, tal, eu não posso passar um ano em São Paulo. Vamos Faz o acelerar. seguinte, faz um concentrado e pega a tua carga horária, condensa aí, eu entro de manhã no estúdio aí, sei lá, 8 horas da manhã, fico até 7 da noite, e aí eu acho que em 2 semanas a gente consegue cumprir essa carga". Aí ele pensou: "Ah, tá, pode ser". Até que eu convenci ele que dava. Aham. E aí fui eu lá para São Paulo, fiquei 2 semanas e meia cumprindo esse curso, né, Uhum. e realmente me abriu muito a cabeça, assim, de como que os caras da Disney, conseguiam operar a mágica que eles operavam nas telas, né. Então ali para Legal. mim, nossa, aí deu para entender porque tem técnica, tem Metodologia. metodologia, tem conhecimento, fora os materiais, assim, inspiracionais que ele tinha, né. Naquela Uhum. época a internet não existia como ela existe hoje. Então, para você ver um documentário com o Frank Thomas e o Ollie Johnson, que são os 2 por exemplo, 2 animadores fundadores lá da Disney, né, era um troço, assim, que você não encontrava em qualquer Não lugar. tinha precedentes. E tinha tudo isso naquele curso, né. E aí eu voltei pilhado pra Ouro. cá, e aí tinha uma galera que já estava dentro do estúdio trabalhando, que gostava de desenhar, né, eu falei: Aham. "Ó, quem quiser aprender animação é o seguinte, É eu vou agora. fazer aqui um workshop à noite e tal". Masterclass, né, cara? Aí eu abri também para mais uma galera da cidade, assim, porque eu Pô, que tinha massa, eu cara. tinha já um espaço no prédio na Frei Stanislau Schetz lá, que tinha um espaço legal, Aham. e eu fiz meio que uma sala de aula ali que cabiam as 12 pessoas, né. Só que para fazer isso, na época, a gente precisava de um equipamento que é mesa de animação, porque os computadores na época ainda não aguentavam, não tinha capacidade de computacional para você desenhar direto na tela, né. Justo. E aí a gente tinha que desenhar tudo que é desenho a gente fazia em papel, e aí você precisava escanear. Então eu precisei construir mesas de animação, que são as mesas, assim, basicamente, com uma certa inclinação de Uhum. madeira, Uhum. inclusive era o pai de um amigo meu que gostava de mexer com marcenaria, gostava de fazer umas coisas diferentes, né, e aquilo lá era um negócio diferente. Imagina. Porque o que acontece, tem esse tampo inclinado aqui. Uhum. Você precisa de um disco redondo, esse disco tem que ser de acrílico por translúcido. Uhum. Por quê? Porque atrás você coloca uma luz, uma lâmpada. Porque em alguns momentos na animação você precisa acender a lâmpada e ver uma folha sobre a outra e ver os desenhos que estão atrás, Nas camadas. para você entender o que está acontecendo de movimento ali, né. Perfeito. Então tinha essa lâmpada lá atrás, tinha o disco. E por que um disco? Ah, porque quando a gente desenha, a gente precisa virar a folha, né. Só que, na animação, você quando precisa virar uma folha, você não está virando uma, às vezes você está trabalhando com 5 folhas, uma sobre a outra. E aí Todas têm que e aí virar. existe um pino, que é o pino Oxberry, é um tipo de perfuração diferenciada, que é um pino redondo no centro e 2 chatos na lateral, e o papel é perfurado e você coloca e prende os papéis nesse pino. Então você podia ter 5, 6, 10 papéis ali naquele pino, Ah, que e legal. aí todo o disco se movimenta e você Aí pode tu não perde a não localização perde a correta. localização. Ah, que legal, cara. Então eu precisei construir essas mesas aí, então a gente construiu, acho que chegou um momento que a gente tinha ali umas 30 mesas dessa, no estúdio. É o tipo de coisa que não tinha como entrar na internet e comprar, né. Não, não existia. Inclusive as próprias réguas Aham. de registro, que a gente chama, que são esses pinos, não tem no Brasil para vender, né. Então, a gente conseguiu o molde delas e pedimos para uma funilaria, eu acho, lá no Bom Tornear Retiro o negócio. fazer tornear de Caraca, aço. bicho. Pô, que Mas, legal, meu. cara, assim, ficou um negócio meio estranho. Aham, aham. Até que eu descobri um cara nos Estados Unidos que vendia, né, e aí eu fiz uma viagem para lá e fui visitar esse cara. E aí era de plástico, bonitinho, plástico injetado, aí sim, aí ficou um negócio mais Já trouxe um profissional. estoque também, né. Sim, já trouxe bastante. Boa, boa. E aí a gente foi montando a área de animação, e a partir dos anos 2001 ali, a gente começou a prestar serviço de animação para publicidade, Uhum. principalmente vídeos de 30 segundos, tal, né. E aí veio a minha outra
o meu outro interesse que era, pô, agora a gente sabe fazer animação, fazer 30 segundos é ok, a gente fez um monte de coisa de publicidade, assim, para o shopping center, agências e tal, né. Pô, Teve uma campanha de trânsito que a gente fez que ganhou um prêmio também, foi bem legal. Mas assim, série, né, cara, série é um negócio que sempre me mexeu bastante comigo, série de animação. sim. E o Beto Carreiro já era nosso cliente, porque eu ilustrei o primeiro mapa lá do Beto Carreiro, lá quando o parque estava iniciando. O guia, né, aquela bacana, É, cara, não sabia que existia isso, muito e legal, cara. eu conversava e ele era um cara muito acessível, assim, e ele era o cabeça realmente que tocava os negócios, e eu conversava direto com ele e tal, em todas as questões. Eu fazia ilustrações para os projetos de novas áreas dentro do parque também, lá nos anos 90 Uhum. e anos 2000. E aí ele tinha o Betinho Carreiro, né, que é um personagem que eu sempre gostei do design. O personagem foi criado acho que nos anos 80 tal. E aí eu resolvi, pô, vou pegar o Betinho Carreiro aqui, vou fazer um ciclo. Um ciclo é o seguinte, em animação, o ciclo é tipo quando você faz uma animação e o final da animação emenda no início da animação. Por exemplo, Pra ficar em uma looping. caminhada, é looping. Ah, Então você fala, anima o primeiro perfeito. passo, anima o segundo passo, anima parte de um terceiro passo e quando ele chega no fim, você traz o outro do primeiro desenho lá. Então você tem ali um personagem que fica, a gente chama de walk cycle, né? Ciclo de Aham. caminhada. Pô, que legal. E aí eu fiz um ciclo de cavalgada do Faísquinha, que é o cavalinho do Betinho Carreiro, Aham. e o Betinho Carreiro lá em cima cavalgando e tal, né, ficou bem legal, assim, e aí, colorido, depois a gente coloriu, escaneamos, tal. Tive que achar eu penei também para achar um scanner com alimentador de papel, porque é muito papel. Ah, pois é. Então Imagina você um ficar na mão segundo. lá, escaneia, tira, o outro Nossa, fala, cara. puta. Então achei um Hercúleo. scanner com alimentador de papel, Uhum. e aí pelo menos ele escaneava automaticamente. E aí tinha um outro software que eu achei com esse cara da Régua, que era o Retas Pro, que chamava, que era para animação. E aí o que acontece? A folha de animação, ela tem esse perfuração do registro, né? Uhum. Esse software, ele reconhecia a perfuração e todos os desajustes, ele Ele automaticamente alinhava. que Então show. aquilo ali pra gente foi uma mão na roda, assim, de Meu, produtividade, né? imagina, É. cara. Antes era feito um por um? Não é. Aí a gente tinha que se virar lá para que para Caraca, é cara. que o desalinhamento não era tão grande assim, Uhum. mas assim, pra gente, a gente nunca é muito agradável quando tu vê que tem um negócio que tá Sim, tremendo, que não sim. deveria. Aham. Ah, mas aí a gente fez essa produção eu fiz o ciclo de caminhada lá, de cavalgada do Faísquinha, ficou coloridinho, eu coloquei um fundo bonito atrás, andando assim. Pô, legal. Aí eu levei no notebook na época lá, numa reunião que eu tive com o Beto, aí mostrei pra ele, aí ele ficou maravilhado, aí ele chamou a secretária: Nossa. "Rosa, olha aqui que maravilha". É muito legal quando você É vê bom, né? a empolgação das Aham, pessoas, né. aham. Então, hoje em dia se perde um pouco disso, porque a mídia tá muito na mão das pessoas no celular, as pessoas elas estão É. muito, Tá banalizando um pouco essa coisa, né? é isso, como elas estão muito expostas a tudo e muita informação, e muitos vídeos, né, e muitas coisas fantásticas, e agora com a IA ainda, Pois é. então tudo meio que perde um pouco o brilho, né, mas num mundo onde você não tem essa hiperexposição de material de animação e coisa, aquilo realmente foi um diferencial, ele se empolgou, aí eu Ah, falei: "Pois é, imagina. então". E Olha só, agora? até essa turminha, tal, a gente podia fazer uma série e tal. Uhum. É, faz o projeto lá, tal, não sei o quê. Aí beleza, aí ele falou: "Vamos fazer um piloto", tal, eu falei e aí a gente produziu um primeiro episódio, né, de 10 minutos na época. Caramba! A gente produziu, ficou bem legal e levamos lá no parque para ele assistir também. Uhum. E aí primeiro ele assistiu na casa dele que fica em cima na lateral do parque, em cima do morro, assim, sozinho, só com a gente e tal, né, e aí ele: "Ah, ficou muito bonito". Aí ele já ligou para todo mundo do marketing lá: Vem "Vamos lá no ver. teatro", tal. Aí a gente levou o computador lá, ligamos no telão, todo mundo assistiu e tal, foi muito Cara, legal. que bacana. Exato. Mas, e aí ele deu o green light ali pra gente fazer mais não, era 19 mais 19 episódios, se eu não me engano.
É que na época a gente não tinha uma ideia ainda, um conhecimento como a gente tem hoje, dos formatos, né, de Uhum, série. Hoje uhum. a gente Domina, conhece, né. domina isso. Mas na época a gente não tinha e não te conseguia orientar ele, mas ele quis quebrar, assim, fazer uns episódios de 5 minutos e Hum, alguns episódios de 9 minutos. O que a gente acha hoje que não é muito recomendado. uhum. Mas enfim, a gente seguiu a orientação dele e a gente fez desde o roteiro, contratação Tudo. do áudio, tudo, né. E terminamos ali, a gente levou 1 ano e meio para fazer esse material. Começamos ali em 2005, e aí a gente terminou no final de 2007, mais ou menos, né. Poxa. Então foi quase 2 anos, assim. E aí com bastante gente trabalhando full time só nesse projeto, né. Uhum. E aí o que que aconteceu, cara, em 2000 e início de 2008 ele faleceu. O Beto faleceu, assim, de surpresa, Pois é, cara. porque ele era muito reservado nas questões de saúde. Eu até estava Hum. estranhando, assim, que no nos 4 meses, 3, 4 meses antes do falecimento dele, assim, eu tentava falar com ele, mas não conseguia chegar nele, então ficava só a dona Rosa lá, que era a secretária. Então ela sempre dizia que ele estava muito ocupado, fazendo outras coisas, blá-blá-blá. E eu tinha uma relação, assim, de conversa relativamente constante com ele. E aí, fiquei sabendo depois, Que então, ele estava assim, que aí ele doente. faleceu, né. E aí o que aconteceu foi que a série, que estava pronta, e ele já tinha falado comigo: "Olha, essa série aí", ele era amigo do Silvio Santos, né. "Eu já Sim. conversei com o Silvio, e tal, e a série vai entrar no SBT, e faz ela bem bonita, não sei o quê", estava ficando legal, né, pra criançada. E a gente tinha toda essa expectativa, né, cara, De que ia para o ar e de que ia tal. para o ar, né. E só que aí ele faleceu e aí entrou aquela coisa de inventário, né, o parque deu Aí uma muda, né. gelada, mudou Uhum. tudo, e aí a série ficou meio parada durante um tempo, assim. Depois de alguns anos, eles começaram a exibir a série lá dentro do parque mesmo, né. Uhum. E assim, o que que eu quero dizer com isso está relacionado com aqueles percalços que a gente não espera, né. Nossa, nem Então, fala. tem coisas que a gente acha que estão se alinhando para que tenha um final muito positivo, mas acontece alguma coisa ali no meio que trava, né, o sucesso E daquela empreitada. completamente a par do que você possa É, fazer, né. Situações como essa vai fazer o quê, né, cara. O é, empreendedor nessa hora tem que se virar, né. exatamente. Mas assim, o que aconteceu foi que foi uma baita escola pra gente em termos de série, então a gente aprendeu o que fazer, o que não fazer, né, no fluxo, no processo de Com produção, certeza. de série, e isso internamente. Um outro impacto assim, que foi bem, eh, relativamente traumático para mim como empreendedor, foi a questão, assim, de que eu tinha uma equipe grande, muita gente exclusiva naquele projeto lá. Ah, pois é. Ele já tinha lá falado: "Não, nós vamos continuar a fazer a série, pá-pá-pá", e já tinha toda essa ideia de ir para o ar, né. Uhum. E aí para tudo, né. Então, e a gente como é que a gente faz aí com essa turma toda? Então Ah, eu pois tive que dar uma reduzida grande, naquela época é uma coisa chata, sim, né, sim, mas, as pessoas entenderam, porque era uma situação incontrolável mesmo, sim. e E aí era um você projeto tem pontual, né. era um projeto, né, Hum. que ele demandava bastante recurso de Uhum. pessoas e tempo e tal, mas ele não ia ter continuidade ali mais. Então também foi um primeiro grande baque, assim, né, de que você tem uma história, vem numa crescente e tal, de pessoas e chega um momento que você tem que: "Opa, eu vou ter que recuar aqui". Pois é. Então a gente tem que dar aquela diminuída, tal, Uhum. né. E a partir dali, a gente, teve esse aprendizado aí, e a gente também começou a se envolver então com os eventos, de animação fora do Brasil, Uhum. que na época teve um apoio grande da Apex, da Agência de Exportação, e aí a gente podia ir para eventos internacionais, mostrar projetos de animação e ver projetos de animação com um subsídio, né. Então a gente empresas pequenas como a BL Studio na época,
A gente conseguia ir para esses eventos aí, fazer contatos, e conhecia outros também produtores do Brasil inteiro. Então ali, por exemplo, a gente conheceu o pessoal, a Célia Catunda, que é a criadora do Peixonauta, o Andrés também, que é criador do Meu Amigãozão, né, aqui no Brasil, que são as 2 séries de maior destaque que Sim. a gente teve aí, Peixonauta e Luna, né, a Célia. A aluna foi, é. É. E o que que aconteceu? Aí a gente mostrou apresentando a empresa, assim, a gente falou: "Ó, a gente tem essa experiência toda com série aqui", e a gente já estava começando a trabalhar com um software que chama o Toon Boom Harmony, que na verdade, na época era Toon Boom Animate, mas depois virou Harmony. Mas a Uhum. Toon Boom é a empresa, né, a empresa canadense aí. E essas séries todas estavam sendo feitas nesse software. E aí a gente acabou pegando como prestação de serviço e fazendo a animação de muitos episódios de Peixonauta e muitos episódios de Meu Amigãozão, são os mais famosos. Sim. E ainda teve outras séries também, bastante, relevantes. Mas, assim, perto agora dos anos 2020 aí, né, depois da pandemia principalmente, a gente passou a animar o Rick and Morty. É, O Rick and Morty que adoro essa série, cara. é uma série adulta, né, de ficção Sim, científica, sim. mas é a segunda maior série do mundo depois dos Simpsons, assim, adulta, né. Caraca, é animado aqui, não sabia, que É legal, uma cara. parte, né, porque Aham. é uma superprodução, na verdade. Sim, claro. Então, o que acontece é que a gente animou desde a temporada a gente trabalhando desde a temporada 4 até a temporada 8. É a última agora, né? É. Nessa é a última que tá no ar, né, Uhum. exatamente, É a 8, é. Então, se olhar nos créditos lá atrás vai estar Additional Animation Studio, vai estar Bell Pô, que Studio lá, legal, tal. cara. Porque a gente fez de todos esses episódios em torno de 3 minutos, 4 minutos do episódio, né. Pô, e como é que funciona esse processo, por exemplo, uma mega série dessas, vocês como é que funciona? Vocês recebem uma parte? Pô, conta, agora fiquei É. curioso, cara, como é que é isso aí? O que acontece, assim, uma produção de série, assim, acho que a melhor analogia para as pessoas entenderem aí na parte, leiga, seria como se você tivesse que construir um prédio, né. Então, você tem aí que conseguir o terreno para fazer, tal. Você tem que preparar a planta, né, tem que fazer os projetos hidráulicos, projeto, elétrico, né, e várias coisas desse tipo. Então você tem muitas etapas que precisam ser cumpridas para que você consiga, no final, ter o prédio. Então a série é mais ou menos parecida, tem várias etapas, né. Daí vocês recebem uma etapa dessas. Exato, a animação é como se fosse, assim, a decoração final da sala, entendeu. Imagina Perfeito. que a animação seria o que vocês aí que estão assistindo o nosso vídeo, o que a animação a nossa etapa estaria na montagem do Dizer visual dessa sala aqui. perfeito. Então, é essa cor de mesa, é esse copo Já tá aqui. tudo definido e tal. Exatamente. A animação na verdade, é dar vida aos personagens, né, a gente tá criando uma ilusão de vida, fazer com que aquele boneco ele pareça vivo realmente, né, que ele tenha sensações, emoções, tal. Então é uma etapa bastante importante, de um nível técnico altíssimo nesse tipo de série, principalmente, porque é uma Uhum. série que Caramba, o nível de a barra de qualidade é lá em é cima, lá em né. cima. É uma série que tem muita ação, muito movimento, muito pulo, muita cambalhota, tiro Nossa, pra tudo quanto é lado, muitos personagens em cena, então tudo isso deixa o trabalho de animação muito complexo. sim. Então, trabalhar em Rick and Morty foi realmente uma chancela, assim, de qualidade pra gente que não é qualquer estúdio que tem no seu portfólio, né. Boa. Mas, só voltando um pouquinho então ao processo de animação, o processo de animação começa com o roteiro, né, então a história, que é basicamente texto. Aí o que acontece, esse roteiro ele é gravado, né, pelos atores, as vozes originais elas gravam só no roteiro antes do episódio começar, né. O pessoal tá aqui no Brasil confunde um pouquinho a coisa de dublagem, só que a dublagem na verdade é um processo que acontece no final da obra tá pronta, porque é uma adaptação para outro idioma. Então o Brasil é muito forte em dublagem, porque a gente sempre consumiu muita coisa que veio de fora. Mas, a gente começou a produzir coisas também no Brasil,
animações, né, e aí quando a gente está trabalhando numa série original que não existe, os atores é melhor que os atores, eles gravem as falas só no roteiro, porque eles têm liberdade, eles não estão presos a um tempo, a uma ação que já tá ali pré-estabelecida, né. Eles podem improvisar, podem criar uma piadinha, e isso torna a cena, né, muito mais interessante. Com certeza. Então aí basicamente a gente tem a gravação de vozes. Aí o que que a gente precisa mais para fazer animação? A gente precisa fazer design de personagens incidentais ou novos personagens, porque tem os principais, Sim. mas o Rick and Morty lá ele vai Nossa, ter é gigante o universo. N personagens secundários, né, que Uhum. que precisam ser feitos o design daquele só para aquele episódio. Aí você tem design de cenários também, então você tem que fazer o design de cenários, né. Caraca, E cara. aí você tem uma etapa de props também, todos os objetos que os personagens manipulam, mas que não fazem parte do boneco, né, Uhum. props, os objetos de cena têm que ser desenhados, tal. E aí você tem uma coisa muito importante que a gente que é o equivalente à planta da casa, que é o animatic. Animatic é como se fosse uma história em quadrinhos, em rascunho, assim, do episódio, só que colocada de uma forma numa timeline de vídeo. Então, e com vários painéis de movimento. Então a gente tem ali o timing fundamental do que está acontecendo dentro de cada cena, né? E a gente tem assim qual é a abertura de câmera, qual é a fala. A gente já traz o áudio porque os atores já gravaram, né? Uhum. E aí todas as decisões criativas e mudanças são feitas dentro do Animatic, porque ali é onde a gente consegue fazer alterações com mais facilidade. Perfeito. Por que que a gente não leva, um material que não está muito bem resolvido para a etapa de animação? Por quê? Porque a animação, como eu falei antes lá no iniciozinho Nossa, da fala, top. pô, demora muito para produzir. Então, sei lá, efeitos, por exemplo, um animador trabalhando full time, 40 horas por semana, de repente ele vai fazer 6, 7 segundos Olha, de vídeo. caramba, cara. Então dependendo da complexidade da cena, né, Não, tem que ser tudo 10 antes, né? segundos. Uhum. Então, na etapa de animação, a gente não tem material excedente, não tem teste, não tem assim: "Ah, será que vamos usar?". Não, a Não, gente só coloca nessa etapa o que efetivamente vai entrar no episódio, né. perfeito. E o Animatic ele serve para isso, para a gente definir esse escopo completamente, assim, do que vai para dentro do episódio. E isso vem do estúdio pra vocês, de lá pra cá? E aí vem de lá para cá, o Animatic, a gente recebe o Animatic, a gente recebe os assets, que são basicamente props, Uhum. veículos, cenários, né, Legal, já. os rigs, o rig é o design do personagem Uhum. já numa estrutura de articulação, porque esse software que eu falei ali, o Toon Boom Harmony, ele é um software de animação que a gente chama cutout. Que é a possibilidade de você quebrar um personagem em várias partes, assim, em várias peças. Então você tem uma peça só para mão, tem uma peça só para antebraço, uma peça para o braço, né, e você conecta essas peças por articulações, Perfeito. né. E aí a gente consegue, manipular essas articulações, colocar o personagem em poses, chamar o desenho da biblioteca, porque cada parte pode ter uma biblioteca de N desenhos, Hum. então posso ter 100, 200 mãos lá dentro. Caraca. Então eu chego na timeline, eu quero formatar uma pose, eu coloco o personagem naquela pose, né, a mão tá assim, puxo um desenho de mão assim, e aí eu tenho a pose do personagem. Esse é o rig que a gente chama, né, então a gente recebe o rig do personagem também. Legal. E aí as orientações do diretor, que ele tem algumas orientações para dar, e aí é mão na massa para fazer aquele personagem parecer vivo e reproduzir aquele movimento que está rascunhado no Animatic, que está de uma forma bem, bruta ainda, né, Uhum, uhum, bem raf, assim, no Animatic. uhum. Caramba, cara, é uma tarefa gigantesca, né? É, Uma é. tarefa gigantesca. Pô, mas que espetáculo, cara. Saber que vocês estão trabalhando nesse tipo de projeto e que qualidade, né? Eu sei da qualidade, sou um fãzaço do Rick and Morty, me deixa muito feliz. E agora quero saber o que muita gente que deve estar querendo saber também, né? Pô, se quiser conhecer o estúdio, contratar o estúdio Belly, né? O Belly Studio, perdão, como é que faz?
A gente está aberto, né, a gente que está aqui em Blumenau, e o que a gente sempre diz para as pessoas que querem visitar o estúdio é para dar uma ligada lá, o telefone é 30 41 0255, o fixo que cai na Silvana, Perfeito. e ela tem uma agenda lá que ela pode colocar um dia de visita, assim, Pô, que legal. porque a gente várias pessoas têm esse desejo de Curiosidade, é, conhecer, pô. tal, né, pessoal trabalhando lá. E aí a gente está agrupando, assim, em um grupo de algumas pessoas e pode realmente Faz um fazer tour, que fazer o legal. tour, fazer a visita, tal, né. Isso é muito bom. Pra contratar também, a gente tem, assim, os contatos através do site, a gente realmente, preenchendo os dados no site, a gente responde e tal. E também tem uma coisa que eu acabei não falando aqui, que a gente nos últimos 4 anos, a gente começou a focar também na parte de empreendimentos temáticos. Então a gente tem como nós temos essa possibilidade e esse histórico aí de vivência com narrativas, com criação de universos, criação de histórias, né, Uhum. e a gente tem 3 séries que são, propriedades nossas mesmo, que é o Boris e Rufus, o Tuca, o Mestre Cuca Isso, e o Esquadrão do Mar Azul, que legal. né. Além de Boris e Rufus Beats, que é um spin-off do Boris e Rufus clássico, que são episódios de 30 segundos que estão no YouTube. Aham. Então Boris e Rufus Beats, eles são, peças de humor com rápidas, né, que estão no YouTube. Então a gente criou muito já a gente tem muita experiência com narrativa. E aí nós estamos ajudando empreendimentos temáticos a criarem os seus storytellings. Então a gente já tem alguns, clientes, assim, que já estão há algum tempo com a gente, o Ales Park de Pomerode, por exemplo, Uhum. né, a Pizzaria Heróis da Pizza de Balneário Camboriú, Que bacana. e vários outros aí. A gente tem lá em Gramado também o Tchê Pierre, né, que é uma galeteria temática. Então, o que que a gente faz aí? A gente ajuda esses empreendimentos a formatarem da melhor forma possível os seus personagens, né, a criarem o documento fundamental de uma que seria o manual do universo daquele personagem, né, porque muita gente nos procura assim e diz: "Ah, eu queria um personagem assim". Sim. Só que aí o que que acontece? A pessoa tem a ideia não de um personagem, mas sim do que a gente chama de, quando um time Técnico. tipo o Flamengo era um galo, se eu não me engano. Ah, o Um mascote. mascote, isso. Uhum. As pessoas elas têm a ideia de que o mascote é um personagem. O mascote ele não é necessariamente personagem, porque o mascote ele é basicamente um ser que tem uma dimensão só, que é a física. Ou Perfeito. seja, as pessoas só conhecem aquela Mascote, figura então, figura. pela sua forma física. Então ele é como se fosse um logotipo, né, Uhum. um logotipo que pode se mover, tal. O que que é um personagem? Um personagem é algo que tem uma dimensão além da física, vai ter uma dimensão psicológica e uma dimensão social. Justo. O Tem que é vida. a psicológica? Qual é o caráter desse personagem? Hum, Como ele age, em que situações, né? justo. E como é que ele demonstra essa dimensão psicológica? Ele demonstra essa dimensão psicológica justamente na dimensão social. Então, para um personagem ser um personagem, ele precisa ter outros personagens para que haja interação, Perfeito. e essas interações é que vão criar histórias, e aí o céu é o limite, como se diz, né. Sim, sim. Então a gente ajuda os empreendimentos a entenderem essas questões Pô, que legal, e cara. criar esses universos que vão, criar possibilidades para ativações, para, né, para a diversão dos seus visitantes Sim. e N outras ações, assim. Literalmente dá vida a esse mascote, né. Pô, Exatamente. que bacana, cara. Legal. Rubens, agora eu queria te fazer a pergunta aqui do nosso show, que é o conceito aqui, né, Aham. do que a gente faz no MotivaCast. Queria que tu deixasse uma mensagem para quem está começando ou que tá pensando em começar aí Uhum. a empreender ou qualquer negócio que seja, a tua mensagem pessoal para quem está querendo começar. Olha, se eu fosse resumir uma palavra que seria muito importante, eu diria que é resiliência, tá.
Por que resiliência? Porque justamente a gente tem que entender que a gente não é super-homem, porque muitas vezes as coisas vão dando certo e a gente, cria uma ilusão de que a gente tem um potencial, né, muito maior do que outras pessoas, mas não é verdade, né. Então a gente tem que muitas vezes, mostrar fragilidade sim, tem que mostrar humildade, até para que seja possível você evoluir no seu negócio, no sentido de trazer pessoas que são melhores do que você em outras áreas. Então hoje, por exemplo, eu tenho pessoas que cuidam da parte comercial do estúdio, né, da parte administrativa, que se fosse eu a fazer isso, eu teria muita dificuldade. É claro que quando a gente está começando, tal, tudo é muito difícil e a gente tem que fazer as coisas, a gente tem que se virar nos 30, né. Uhum. Mas sempre com a consciência de que, pô, eu ter alguém melhor do que eu em alguma área vai somar. Então essa, acho Verdade. que essa é a mensagem Ah, que eu diria pra galera. muito bom. Luiz, agora eu quero te agradecer novamente pelo teu tempo, por se disponibilizar, vir aqui conversar com a gente. Eu acho que o pessoal vai adorar te ouvir. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço aí o convite e parabéns para todo mundo que está assistindo aí o MotivaCast, que é 10, hein. Legal, obrigado. Gente, hoje falamos com o Rubens Belli. Até o próximo episódio.